Guten Morgen para todos que estão na Alemanha. Good morning para quem está nos Estados Unidos. E buenos dias. Para quem está na Bolívia, buenos dias. E para quem tá em BH, bom dia, sou. Aqui tem para todos os gostos, viu, gente? Bom dia para todo mundo. Bom, hoje nós vamos começar a nossa sala de oração refletindo em Isaías. Dia, sou. A Vivi já falou que lá em Minas é dia, sou. Nós já estamos prática. Hoje nós vamos refletir em Isaías 49, no 15. No 15 vai dar. Hoje eu acordei com isso na cabeça. Falei, Senhor, qual que é a palavra de hoje? Quero que o Senhor me dê uma palavra de hoje. Me veio muito clara essa palavra. Fala assim, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu vi essa palavra e eu lembrei de uma professora que eu tive na terceira série. Todo mundo que sabe, já contei um pouco do testemunho da minha vida para vocês, que a minha família era uma família muito disfuncional. Era bem disfuncional. Meu pai e minha mãe mais brigavam do que ficava, assim, em paz, né? Eles brigavam por tudo e todas as horas. E a gente vivia no meio dessa confusão toda, então a gente... o que menos a gente acreditava era em Deus, né? Porque como acreditar em Deus, uma criança dentro de uma família que só briga, que só se xinga, que só se bate. E eu lembro que na terceira série, eu tive uma professora que era cristã. Não sei se eu já até falei isso pra vocês, ela chamava Mirley. E ela era assim, a família dela era muito unida, ela sempre falava de Deus. E eu me lembro de uma ocasião que teve uma festa junina na escola, que era no mesmo dia que entregou os boletins. Então, como que ele foi formatado? Os pais chegavam, iam na sala de aula, pegavam o boletim e ia para o pátio da escola com os filhos, sentavam ali nas suas mesas e cada um ficava com a sua família. Todo mundo chegou, pegou seus filhos, né? O esposo dela e o filho dela foi lá na porta, ela cumprimentou os dois, mas tinha euzinha lá, a mala, que estava sozinha, porque minha família estava bem ocupada, brigando, se matando, fazendo qualquer coisa desse tipo, que era o que eles gostavam de fazer, né? Então não é que nem gostava, é porque o que eles aprenderam a fazer. E aí foi todo mundo pegando as crianças e eu fiquei lá por último, né? E ela falando do amor de Deus, né? Falando que Deus nunca se esquece da gente e tal, porque ela falava assim, eu falava, eu acho que minha mãe não vai vir não. Eu tinha certeza que minha mãe não ia, né? Porque ela nunca ia nas reuniões, nem meu pai. Mas ela assim, com todo amor e carinho, não, talvez eles estão ocupados e tal, né? E começou a falar do amor de Deus pra mim e eu falei assim, gente, como que Deus ama alguém e pode escolher uma família boa pra todo mundo e pra mim, ele escolher essa família. E ficou isso na minha cabeça. Eu achei engraçado que ela falou assim pra mim, no final, o esposo dela ficou na porta da sala de aula esperando com o filho, porque só tava eu dentro da sala de aula e mais ela esperando. E ela ficou tão constrangida que ela falou assim, olha, se você quiser, você pode brincar no pátio, interagir com as crianças, ou você pode também brincar aqui, porque não tinha perigo naquela época, né, gente? Não que eu seja idosa, mas naquela época não tinha tanta violência como tinha hoje. Se você quiser ir lá para trás, pode ir, não tem problema. E eu me lembro nitidamente que eu fui para trás da escola, porque ela veio falar isso para mim. Mesmo que Deus esqueça, mesmo que uma mãe esqueça de um filho, Deus não esquece do filho. Aí eu fui para trás da igreja, da escola, assim, eu não quis ir junto com as crianças, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, todo mundo tocar a sua família, eu vou lá fazer o quê? Vou sentar com quem? E aí eu fui para trás do pátio, assim, e comecei a falar com Deus. Olha, gente, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, isso faz muitos anos. Eu não tenho vergonha de falar quantos anos eu tenho 50 anos, então faz muitos anos. E o Espírito Santo me trouxe claramente isso na memória. Eu lembro que eu falei, Deus, se esse é o tipo de amor que o Senhor tem, mas eu estava chorando, sabe? Porque eu estava envergonhada, porque só eu não tinha mãe para estar ali junto comigo.
Então, para mim, era inadmissível não ter uma mãe. Falei, se esse é o tipo de amor que o Senhor tem para mim, eu quero falar uma coisa para o Senhor, eu não quero nada com o Senhor, eu não quero nada com o Senhor, eu não quero nada com o seu amor, e também eu acho que o Senhor nem existe. E se o Senhor existir, eu quero que o Senhor também fique sabendo que eu não me importo nem um pouco com o Senhor. Porque se é esse o amor que o Senhor quer dar para mim, eu não prefiro que o Senhor não me dê nada, porque esse amor eu não quero. E aí eu comecei a chorar, a falar, e eu lembro que eu fiquei ali, agachei do lado da escola, eu não quis ir lá para o meio, e fiquei chorando, e pensando, falei, poxa, toda criança tem mãe, só eu que não tenho mãe, nem pai, meus pais nunca vêm na minha reunião, meus pais nunca sabem o que está acontecendo, se eu morrer aqui, eles também não vão ficar sabendo. Eu pensava só coisa ruim, por quê? Como que uma professora tinha acabado de falar para mim do amor de um Deus que era totalmente amor, e a imagem que a gente tem de amor, amor humano, é proteção, é provisão, é tudo cuidado, é tudo isso que a gente imagina que seja amor, né? Mas aí foram passando os anos e as coisas não foram melhorando, foram piorando. Meus pais brigavam, minha mãe morria de ciúme dele, um dia jogou a mesa no meio da calçada para todo mundo ver com ciúme de uma outra mulher, enfim, eles acabaram se separando e eu fiquei morando com meu pai. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu vim de uma família totalmente disfuncional. Eu sou uma pessoa improvável, fazendo aqui hoje uma coisa impossível para uma pessoa que foi improvável. Porque eu vivi a vida toda dentro de uma família que não tinha amor, não tinha expressão de amor, só tinha xingamento, só tinha coisas que não eram boas. Mas tudo isso foi mudado a partir do momento que o amor de Deus entrou. O amor de Deus entrou, tudo mudou. E o engraçado é que eu sempre li esse versículo desse capítulo e eu nunca vi o começo dele. Todo mundo aqui sabe que eu sou neto de judeu, meus avós são judeus. Existe uma promessa para esse povo. Mas Deus nunca falou que ia ter facilidade, Ele falou que ia estar com a gente todos os dias, mesmo nos dias de aflição, porque Ele não fala, quando passares pelo fogo, significa que o quê? Você vai passar, você vai ter problema. Ser cristão não significa que vai dar tudo certo, você vai ter uma casa nova, um carro novo, um amor de verdade que faz tudo o que você quer. Isso é utopia, isso é conto de fada, isso é mentira, isso não está escrito na Bíblia. Isso é coisa do homem que cria na sua cabeça. Todo mundo passa por aflição. Então, por que eu trouxe essa história hoje para vocês? Porque eu acho muito lindo quando ele fala, pode, uma mãe que amamenta no peito esquecer do filho, ainda que ela esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei. Então, todos os processos que nós passamos é sempre algo para forjar o nosso caráter para algo muito maior do que aquilo que nossos olhos estão vendo, daquilo que a gente imagina. Porque se tem alguém aqui que pode dizer que é uma pessoa improvável, fazendo uma coisa impossível, esse alguém sou eu. Porque eu não era ninguém, não que eu seja alguém hoje, mas eu sei quem eu sou filha amada. Então, assim, eu não tive condições de estudar quando meus pais se separaram. Eu já contei para vocês o que eu testemunho, que eu voltei a estudar por uma humilhação muito grande que eu passei, de uma pessoa que me humilhou muito e falou que eu não era... Que aquela hora não era hora de lavar padaria, e acabou com a minha moral, falando que ia reclamar para o gerente, uma pessoa que quando eu trabalhava na editora. Então a minha vida toda eu passei por muita humilhação de verdade. E o que eu não tenho vergonha de falar isso hoje para vocês, por quê? Porque eu passei, já passou, e isso tudo ajudou a formar o meu caráter. Agora, vocês acham que uma família que veio de uma família disfuncional, onde você ouvia xingamento, você ouvia falar que você era burro, que você era isso, que você era aquilo, tudo era ruim, vocês acham que pela probabilidade humana eu seria hoje uma pessoa empreendedora, seria hoje uma pessoa que curava outras pessoas, seria... Agora, vocês acham que quem passou por uma família disfuncional é qualquer ventinho, é qualquer soprinho que vai desestabilizar a família que hoje eu tenho, que Deus me deu? Não, todos esses eram processos para preparar eu para onde Deus queria que eu estivesse. Eu sou o remédio para essa geração. Por quê? Eu tenho um antídoto, porque eu passei por essas coisas. De ver meu pai bêbado e se esconder dentro do guarda-roupa de medo, porque eu falei, se eu sair aqui agora, ele vai começar a falar comigo e ele não vai parar mais de falar comigo. Minha mãe fugia, tudo. Eu passei várias horas escondida dentro do guarda-roupa porque meu pai estava alcoolizado. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso para o mundo. Porque todas as mazelas que eu vivi servem para a glória do nome de Jesus. E aí, o mais lindo de tudo é olhar o final da história. Porque eu me emociono. Olha só, no começo de Isaías 49, o que ele fala.
O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ele fala, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, me fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde, tenho trabalhado inutilmente, gastei as minhas forças, todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante meu Deus. Gente, isso é lindo de ver, porque isso é a carta de um pai apaixonado. Ele fala assim, ei, não importa como começou, não é sobre o que você passou, não é sobre as vivências que você teve, é sobre aquilo que eu te forjei, que eu te preparei, e a sua herança tá aqui, ó, na palma da minha mão. Eu te forjei, todas as suas palavras foram forjadas por mim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todas as vezes que a gente olhar para a realidade da gente, olhando que eu não sou capaz, que essa situação é um gigante, que essa situação é um muro muito grande que eu não sou capaz de derrubar, que a gente lembre dessa palavra.